Vamos lá. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Quem escreveu Gênesis? Quem escreveu? Quem estava lá? Quem escreveu Gênesis? Foi Moisés. Moisés teve uma intimidade tanta com Deus. Tanto é que passou 40 dias lá em cima, sem comer, sem beber. Por que ele conseguiu passar 40 dias? Porque quando você está na presença do Senhor, você não sente, teu corpo muda. E ali Deus não só revelou os 10 mandamentos, como falou: Moisés, vou te explicar como é que eu fiz, como é que aconteceu, quem foi o primeiro homem, a primeira mulher, e o que aconteceu. E Moisés foi anotando, anota aí, anota e passo para frente. Porque eu tenho que mostrar pelo menos que teve um início, porque o fim eu já escrevi. Então tem que ter um início para vocês entenderem. E Moisés escreveu. Vamos lá, está escrito assim: no princípio, vírgula, criou Deus os céus e a terra. Pronto, é um versículo simples. Mas tudo isso aqui está nesse versículo. Por que se fala num princípio? Porque Deus não falou a época que isso aconteceu. Sabemos, os maiores estudiosos, astrólogos e respeitosos homens que estudam a ciência, falam que a origem do Big Bang tem 13 bilhões de anos, quando ela explodiu e criou-se as galáxias. 13 bilhões de anos, não é 13 anos ou 13 mil, 13 bilhões de anos. E alguém teve lá que estralar aquele poder, se eu pegar um aparelho de fósforo e deixar no espaço, vai se passar milhões de anos, ele vai ficar ali quietinho, ninguém vai acender, porque ninguém vai pegar. Agora, se alguém pegar e pegar uma caixinha, aí sim, aí tem uma ação e uma reação de aparelho de fósforo pegar fogo. Então, quem realmente o Big Bang aconteceu? Sim, é claro que aconteceu. Mas quem teve o estralo, quem liberou essa energia? Foi um ser supremo. Ela não existia assim do nada. Não tem como. Se eu deixar essa caneta aqui parada, ela vai ficar parada pro resto da vida. Enquanto alguém não pegar ela não tem ação. É assim que funciona. Então, no princípio, quer dizer que ninguém sabe. Sabemos que o Big Bang aconteceu há 13 bilhões. Então, num princípio, Deus criou os céus. É aí que está o principal desse versículo. Ele está em plural. Céus. E a terra, que está em singular. Não está as terras. A terra. Céus, por que céus? Porque existem 3 céus. E a terra está falando dessa terra. Então, se é somente essa terra, não está em plural, está no singular. Mas como Deus falou para Moisés: olha, eu fiz céus. E aí, Marcelo, mas como é que você vai chegar? Como é que você conseguiu chegar a isso aqui? Moisés disse tudo isso aqui? Não. Moisés só iniciou o princípio. Eu juntei Daniel, Ezequiel, Isaías, Jesus falando, apóstolo João no Apocalipse, apóstolo Paulo, todos esses foram dizendo pedaços por pedaços de como é os 3 céus. O rei Davi, todos esses que começaram a ter intimidade com Deus, Deus revelava um bocadinho: olha, é isso, é isso. Eles foram escrevendo sem saber. E aí Deus dava conhecimento para mim e para outros historiadores, e eles juntam tudo isso. Então, vamos lá. O primeiro céu. Primeiro céu. Como é o primeiro céu? O primeiro céu é aonde Deus está. É a zona de conforto dele. Diz a Bíblia
essa grande parte desse primeiro céu você encontra muito em Ezequiel, que Deus está numa espécie de firmamento, como se fosse um grande pátio, tá? Como se fosse um grande concreto quadrado, um campo de futebol. Se você pegar Ezequiel juntamente com o apóstolo João, não vou dizer que é concreto, tá? Só estou dizendo para você ter uma dimensão. Por isso que eu estou tentando fazer em visões, em fotos, em desenhos para você entender. Eles chamam de firmamento. Firmamento é uma coisa firme. Então Deus está sobre um firmamento, um quadrado muito grande. E Ele está ali, sentado. Como não tem como saber como é Deus, eu fiz esse bonequinho mais preto. E do lado dele, né, se Deus está aqui, do seu lado direito, né, sempre ele vai ser Jesus Cristo. E do seu lado esquerdo, o Espírito Santo. São 3 deuses que controlam tudo, sendo que o que manda é o Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo é um Deus, só que para fazer as coisas, pergunta ao Pai dele. O Espírito Santo é um Deus, mas ele serve mais como conselheiro. Ele é conselheiro de Deus Pai e também de Jesus Cristo. E é o fazedor das obras. Esse pensa e esse faz. Esse chega e conta para Jesus: olha, meu filho, eu vou fazer isso. O que você acha? Ah, pai, poxa, acho legal. Espírito Santo, manda ver. É assim que funciona a Trindade. Eles são triuno, mas com um pensamento só. É uma coisa assim, né? Então, nesse firmamento, nesse concretão, aqui eu não consegui fazer uma cadeira, que eu não sei desenhar, né? Não sou um desenhista, mas vamos botar que aqui tem 3 cadeiras. E debaixo da cadeira do próprio Deus sai um rio cristalino, um rio que você nunca viu. Se você acha os rios bonitos, você imagina um rio que sai debaixo do trono de Deus. E ele corre por esse concreto, né? Esse quadradão, esse campo de futebol. Corre. Diz em Apocalipse que nas 2 beiras desse rio existem árvores da vida. Não é uma, são, se não me engano, são 12. Pois eu confio. Então, se são 12, são 6 de cada lado. Sai lá de cima, lá de onde está. Acima dele existe um arco-íris, como se fosse um arco-íris. Você imagina o Sol já tem, né, a explosão do Sol de hidrogênio com hélio, aquilo ali, e gera um calor. Nós estamos muito longe do Sol e gera um calor muitas vezes insuportável para nós. E a gente acha que o Sol já é muito forte. Se imagine a glória de um Deus, é conhecido como Shekinah. Imagine o Shekinah de um Deus. Você imagine o Shekinah de um Deus. Então, quando ele libera, né, ele está sempre dele mesmo, por ele ser um Deus, aquilo faz uma espécie de um arco-íris, o brilho que aquilo produz. É como se fosse um arco-íris. E nesse arco-íris, né, como se fosse um arco-íris, como se fosse, não é obrigatório que seja um arco-íris, mas João, quando viu um arco em volta. Existem serafins. Tudo indica que são entre 5 a 6 serafins. O que são serafins? São seres angelicais poderosíssimos. Olha para mim, poderosíssimos. Você muitas vezes só ouviu falar em anjos. Um serafim, é capaz de vir aqui à Terra e destruí-la. Para você ver como é que eles são tão fortes. Eles são tão fortes que eles conseguem voar do lado do trono de Deus
e não são evaporados por um poder de um Deus. São os únicos. Estou falando para você, são os únicos que estão ali. E diz a Bíblia que eles têm 6 asas. Lá no reino, no primeiro céu, quem tem asas são os mais fortes. Aqui no nosso planeta Terra, quem manda é o dinheiro. Lá, quem manda é quem tem asa. Então, os serafins têm 6 asas, são os mais fortes. São os mais respeitados. Eles voam do lado do trono de Deus. E por que tem 6 asas? Diz a Bíblia que com 2 eles voam. E o voar dele não é igual dos passarinhos que você vê. Eles voam como relâmpago. Relâmpago é a velocidade da luz. Eles são tão rápidos. Aquelas asas deles dão uma velocidade tremenda.